Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, qualquer instante que você estiver vendo esse vídeo. Estamos gravando aqui uma mensagem sobre esse êxodo, do povo cristão das igrejas. E estivemos ontem numa reunião onde a presença era bem escassa, pouquíssimas pessoas, e aquilo me deixou bastante aflito, fiquei assim preocupado, porque pleno feriado, calculei à noite vai ter um número expressivo no culto, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Mas os anjos do Senhor estavam lá para colher o relatório. É preocupante, sim, mas aí me lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar de um versículo que está em Hebreus 10, 25, onde a palavra registra este conteúdo: não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? O dia da volta de Jesus? Ou o dia que encerra o ciclo da nossa permanência aqui no planeta, concorda? Então, o autor da carta aos Hebreus, ele se expressa falando a respeito de admoestação. O que é uma admoestação? É um aconselhamento, uma orientação, é um mexer com conforto, com o comodismo de uma situação para tentar revertê-la. Então, a admoestação, ela vem como uma orientação para que a pessoa mude de posição, reveja seus conceitos e veja se está correto o seu procedimento. Se está, continue, Mas se não está, a palavra chama para esta força de expressão que não deixando de congregar. Então, o cristão verdadeiro, o cristão professo, existem justificativas que ele não pode estar presente nas reuniões, que a gente concorda, é verdade, um problema de saúde, uma emergência, um socorro para alguém, várias situações, trabalho, estudo, a gente compreende tudo isso aí. Mas aquele que pode não vai, complicado. Então, aí eu, por curiosidade, agora há pouco, falei assim, vou pesquisar quando foi escrita a carta aos Hebreus. E aí, pasmem vocês. Ela foi escrita entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, ou seja, há 1955 anos atrás. Já tinha os irmãozinhos e irmãzinhas que não iam na congregação para cultuar ao Deus vivo, adorá-lo em espírito e em verdade e ouvir a sua palavra. 1955 anos atrás. Gerações vieram, gerações se foram, e as pessoas agora nos dias atuais, que realmente estão vivendo isso aí, Quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, tudo realmente está nos mostrando que Cristo está às portas para buscar a sua igreja. Está lá no Oriente Médio, lá. Se você olhar com bastante atenção essa guerra entre Israel e Irã, e os olhos das nações do planeta todos voltados para aquela situação, você vai compreender, Então nada justifica, eu continuo batendo nessa tecla, alguém que pode estar nos cultos durante a semana, 2 cultos no meio da semana e o culto do domingo, e a pessoa não vai. Volto a dizer, se está se sentindo bem assim, continue assim. O livre-arbítrio nos dá o direito de poder de decisão e de escolha. Mas existe um versículo, o versículo número 38 de Hebreus 10, onde a palavra diz assim: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Entendeu? Então, é de se olhar com bastante atenção, criar agora uma nova forma de se expressar para aqueles que não têm compromisso com suas igrejas, os desigrejados,
Então, são pessoas que vivem migrando de um lado para o outro, não param em lugar nenhum, né? Chegam, entusiasmam o dirigente daquela congregação, não, nós viemos para somar e etc e tal, e de repente evapora, evapora, simplesmente some, né? Vivem pulando de um lado para o outro aí, um monte de coisa que a gente podia abordar aqui, mas não vale a pena, né? O problema é o que eu estou dizendo para vocês, né? Na sequência, o capítulo 11 inteirinho fala aqui sobre os heróis da fé, né? Chegou um ponto onde me deparei com Raabe, né? A que era meretriz em Jericó e que foi salva da iminente destruição, de ser morta, né? Também como os demais foram, porque ela acolheu os espias e isso foi contado como um crédito para sua vida. E ela e todos que estavam na casa tiveram a oportunidade naquele dia, naquela noite, naquela tarde, eu não sei, de se salvarem, né? E era uma casa de prostituição. E Raabe está aqui na galeria dos heróis da fé. Então, eu creio assim, nós temos que estar olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que a gente não venha descair da firmeza e principalmente enfraquecer devido aos exemplos ruins que a gente tem, né? Tanto escândalo aí estourando para todo lado e isso é preocupante, mas eu acredito assim, nada justifica uma pessoa dela não congregar, ainda que o dirigente seja o pior dos piores, porque a pessoa tem compromisso com Deus, com a sua palavra e com a palavra, com Deus da palavra e com a palavra de Deus, concorda? Então, a palavra se torna uma bússola para conduzir o caminho do cristão verdadeiro. E como ele vence essas batalhas? Através do ouvir a palavra, que imbui fé no seu estilo de vida, e principalmente uma vida de oração, uma vida de humildade com o seu Senhor. E adorando ao Senhor, né? Ouvindo a palavra, pregando a palavra, tendo atitudes que são coerentes à postura de um cristão verdadeiro. Então, você vê que por falta de pregações edificantes, as plataformas digitais aí têm bombardeado o planeta com mensagens poderosas. Mas eu acredito assim que essas pessoas elas se fortalecem, se alimentam com essas mensagens e assim vão dando manutenção na sua vida espiritual, para que aquele grande dia da volta de Jesus não pegue ninguém desapercebido. Então, meu irmão em Cristo, minha irmã, some da igreja não. A gente sofre muito. Uma tristeza no coração quando você olha o ambiente que cabe lá 200 pessoas com 4, 5 membros do lugar. Isso dói, machuca, sabe? A gente se sente tão inútil, a gente se sente tão pequeno, a gente se sente tão desprovido de liderança que a gente fica se perguntando aonde que estou errando, o que estou deixando de fazer, porque no momento que estamos agora, as pessoas estão sem Deus, estão desesperadas. E nós temos que nos preocupar em ir e dar bom exemplo e falar do amor de Cristo para as pessoas que estão lá fora. Mas a gente está tendo que ficar preocupado com o cristão, né? Pessoas de 5, 10 anos que servem a Deus, a gente tem que estar correndo atrás para ver se consegue trazê-los para a igreja, para o culto. Isso é um absurdo. Isso não pode continuar, né? E não vai continuar. Estamos orando para Deus trazer um despertamento sobre a igreja a nível mundial, porque isso aí está acontecendo em todos os lugares, né? E aí aparecem os aventureiros, né? Que optam as igrejas chamadas neopentecostais, né? Tem os pescadores de peixaria também, pastores que na cara de pau, né? Convidam pessoas de outras igrejas para irem para a sua igreja e a batalha está reino contra reino. Isso aí não vai levar em nada. Mas essa mensagem dessa manhã é apenas para um despertamento, começando por mim, chegando até você e quem sabe alcance aí pelo menos mais umas 100 pessoas, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te conceda um dia profícuo, um dia de muita paz, de muita alegria e que no nome de Jesus todo mal seja vencido para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, o arrebatamento está aí, às portas. Amém? Tenha um bom dia.